Hoje eu estou aqui com um convidado especial que tirou um tempinho de sua agenda para estar aqui, para a gente bater um papo, né, rápido, mas bastante, que vai contribuir muito com informações aqui atuais. Ela é conhecida como Doutora América, Ameriquinha, Ameriquinha GO, e alguns falam que ela é a musa da GO de Montes Claros. Então, a América Maria Eleutério, ela teve estudo básico em escola pública, escola normal, fez medicina na Unimontes, residência em ginecologia e obstetrícia na maternidade Odete Valadares, lá em BH, fez residência em mastologia em BH também, na FEMIG, mestrado em ciências da saúde na Unifesp, professora na Unimontes, aprovada em fisiologia e da FIPMOC AFIA, e é ex-professora da FUNORTE. América, muito obrigado por sua presença, tá? Eu sei que foi um carinho mesmo, que você tirou seu tempo ali para vir até aqui para a gente bater um papo. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu que agradeço, Túlio, o convite, porque a gente sabe o tanto de professor que passou por você, né? E a gente ser escolhida, né? Então, também existe um carinho especial da sua parte, né? Eu agradeço todos esses elogios aí, na realidade, elogio de aluno que gosta de professor. Com certeza. Tem professores que marcam a gente, né? Durante todo o nosso trajeto como acadêmico. Aqueles professores que são mais, e preceptores, né, que são mais acolhedores, que querem passar todo tipo de informação para a gente e que, inclusive, dá um puxão de orelha. Às vezes, nós ficamos um pouco meio tímidos no momento, mas depois a gente vai ver que são os professores que mais contribuem com a nossa formação. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo mesmo, para a gente ficar bem à vontade, tem uma expressão, América, em latim, que fala pecunia non olet. É do direito tributário, mas eu vou trazer aqui para a gente, falando da medicina, que diz que dinheiro não tem cheiro. A gente está falando de medicina, pessoas ali, né, que estão em internatos, acadêmicos que estão em internatos, estão próximos a formar, e está pensando também, claro, em ganhar o seu dinheiro. É sobre especialidade médica, né? Você sempre soube que você queria ginecologia e obstetrícia, então eu falei essa expressão pecunia non olet, porque hoje a gente fala muito que quais especialidades estão saturadas, quais são mais promissoras hoje em dia, e então, trazendo para a medicina essa expressão, a especialidade, o dinheiro que a gente ganha na especialidade tem cheiro? A gente deve escolher aquilo que a gente gosta ou a gente deve escolher aquilo que vai dar mais retorno financeiro? Ô, Túlio, eu acho que é o seguinte, você trabalhar de manhã até à noite, né? Porque praticamente o médico trabalha o tempo todo, né? Ele para almoçar e para dormir. Com a telemedicina, então, hoje em dia, para dormir, né? Com o que você não gosta, não tem o menor sentido. Então, assim, quando você faz o que você gosta, né? Você não vê o tempo passar. Então, você faz realmente por prazer e o dinheiro vem, né? Os milhões, eu não sei se vem mais com a medicina. Eu acho que hoje os milhões estão vindo mais para outras áreas, não para a área da medicina. Vem para o médico empreendedor, né? E talvez hoje os médicos que mexam com estética, né? Porque a estética hoje virou também um empreendimento. Claro. E pode vir. Mas, assim, a medicina você vai ganhar bem, né? E você vai ter outras realizações, outras coisas boas. Com cada paciente, né? Que com cada você paciente, encontra, com cada coisa. Uma história diferente. Com cada história. Então, assim, eu acho que a gente tem que escolher muito pelo que a gente gosta. O que a gente gosta de fazer, o que a gente dá conta de fazer. Né? Você sempre gostou de ginecologia obstetrícia? Eu queria uma especialidade que mexesse com prevenção e tratamento, que tivesse cirurgia e que tivesse consultório. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a GO é a que mais cabia nessa história. Com certeza. Né? Apesar que o meu sonho mesmo, assim, a princípio, quando eu comecei, eu acho que eu queria ser neuro. Só que quando eu vi a minúcia que é uma cirurgia de neuro e o tempo que aquela cirurgia ia desgastar, eu falei, não dá para mim, não é minha personalidade, eu sou agitada, eu preciso de uma coisa que seja mais rápida. E as cirurgias de GO são rápidas, né? Decisão rápida, parto é dinâmico, aquele plantão é corrido. A mulher sentindo dor, eu tenho que parar, então, eu tenho assim, que ele fazer cesárea. Eu achei que me identificaria mais na GO. E realmente eu sou realizada na GO. Não, né? Não tem como alguém falar em você e não pensar em GO. E também tênis, né? Tênis também, esporte, né? Esporte, mas isso aí a gente vai entrar. Seria a minha primeira opção hoje, né? Ser a primeira opção. Atleta de alto rendimento. Que gostaria. Tá vendo? Você hoje é mais da parte de ginecologia ou obstetrícia? Ou você gosta das duas? Sempre gostei mais de ginecologia. Sempre. Né? Sempre gostei mais da parte de ginecologia. Vim para Montes Claros quando eu vim para cá, mais para fazer ginecologia, acabei que
as minhas pacientes de ginecologia começaram a trazer as filhas para fazer parto. E por um bom tempo eu fiz muita obstetrícia, muitas noites sem dormir, muitos dias correndo de um hospital para o outro, né? E foi muito bom, Sim. foi uma coisa muito boa. Financeiramente, a obstetrícia, ela te rende um dinheiro bom, Sim. mas te desgasta um tempo, te impede de viajar, você fica muito sobre aviso, né? Mas foi muito bom. E hoje eu vejo essas meninas que eu fiz o parto consultando comigo, Vixe, aí é e maior carinho. toda história, né? Um monte de aluna que eu fiz o parto, que chega com carinho, mostrando foto. Então, assim, é uma coisa É um que ganho, né, que você não é tem. dinheiro que paga isso. Sim, com não certeza. Não tem como você reconhecer esse brilho no olhar, essa alegria de te ver, né, com o dinheiro. Hoje eu estou mais focada na GO, na ginecologia, mesmo porque tem um ditado na medicina que fala que os pacientes envelhecem com a gente. Ah, tá vendo? Né? Então, assim, aquela paciente que eu fiz o parto, ela envelheceu comigo, né? É toda uma trajetória, né? E Passou ela por hoje você. é mais gineco, né? Hoje eu atendi uma Sim. paciente no consultório e falei, América, tem 25 anos que eu estou com você. Cria um vínculo que ninguém tira, né, América? Não tira. Ninguém Desde tira. que eu cheguei em Montes Claros. O engraçado é que você pode pegar naquela fase da adolescência, na menarca ali, depois na gestação, se for o caso, se for a escolha dela, e pode pegar também no processo dela o fisiológico. ginecologista, ele tem normalmente acompanha. A paciente Sim. fica com a gente, a não ser que tenha alguma coisa muito, Sim. né, diferente. Mas normalmente ela acompanha. Ela fica, assim, é fiel. Você vê a paciente, né? Menstruar, Sim. você vê a paciente casar, você vê a paciente ter filhos. É uma linha do tempo. É muito bom. É uma linha do tempo. Gostoso. E já que a gente tocou nesse assunto sobre acompanhar aí uma linha do tempo, né? Por exemplo, eu já vi uma frase, uma mulher falar que a mudança fisiológica que a mulher tem no decorrer do tempo, ela pode ser implacável, né? Até mesmo até desagradável. Porque ela fala o seguinte, é um paradoxo. A mulher, se essa for a opção, claro, ela vai casar, ela vai ter seus filhos, vai dar a vida ali pelos filhos, vai chegar um momento que os filhos vão crescer, eles vão embora, porque é assim que tem que ser a vida, né? E no momento que ela tem um tempo depois de tanto tempo se dando para outras vidas, um autoconhecimento muito maior do que ela tinha na juventude, ela pode ter uma estabilidade financeira, ela vai estar ali já mais tranquila com todos os aspectos da vida dela, o corpo dela entra em greve. Essa foi a palavra que utilizou. Aí esse é um paradoxo, é até injusto, porque quando eu tô aqui na minha melhor época, estou livre agora, digamos assim, meu corpo quer entrar em greve. E hoje em dia não precisa ser assim, né? Hoje em dia não é assim. Você fala muito da terapia hormonal, né, América? Eu sou... Se a greve é a menopausa, né? A greve... Tem uma frase também que eu gosto muito, fala assim, nossa, esses hormônios me encheram a paciência a vida inteira. Agora que eu preciso deles, eles estão indo embora. Agora que eu quero eles, vocês não vão embora, não. Na realidade, é muito fácil entender isso. A gente foi feito para viver 50 anos, né? 50 anos de idade, a nossa expectativa de vida era procriar e morrer. Né? Com a evolução da saúde, com a evolução da vida, né? A gente começou a viver 60, 70, e agora a expectativa de vida da mulher, né? 80 anos. Se ela for médica, 72. Se for atleticano igual eu, é 60, 66. O coração, às vezes, não tolera tanta emoção, não. Mas é em torno de 80 anos que a gente vai pegar essas mulheres. Menopausa é 50 anos, a média. Então, são 30 anos sem hormônio. Né? Eu acho que hormônio é vida. Eu acho que todas as mulheres devem usar, a não ser que tenha uma contraindicação, até 80 anos, 90 anos, até o dia que vive, dia do último dia de vida dela, né? Se ela não tiver nenhuma contraindicação. Só que isso é uma opção que ela que vai decidir. Sim, na relação médico-paciente. Mas né? você não precisa, né, ficar sem hormônio. E isso é muito simples. Eu explico isso para os estudantes, explico isso para as minhas pacientes. Se você tem um hipotireoidismo, você trata. Se a sua insulina acaba e você vira diabético, você trata. Também. É tudo hormônio. Tudo hormônio. Então, por que não usar os hormônios? Tem tanto preconceito femininos? ainda Por que tanto preconceito? Porque a gente é obrigado a viver esses hormônios, que a gente sabe que a diferença é absurda em algumas mulheres. Agora, tem gente que vive muito bem sem. Então, a gente tem que respeitar a paciente. Claro. A mesma coisa para o homem. Por que o homem tem que viver sem hormônio? Sim. Se o hormônio dele também está baixo, mas o homem também. Lá. E ele tem... Agora, condição de repor... Porque até a gente tem andropausa, né? A gente tem que falar disso, não é tão falado. Não é tão falado, tem que repor, repõe. Agora,
vamos falar de anabolismo, excesso de hormônio, aí eu já acho também que eu acho que é por o causa máximo. disso. Eu acho que é isso também, América. Então, acaba que nas notícias, quando fala de hormônio, saem essas notícias. Pensando em associando aquele anabolismo. que tem de academia, aquela coisa, né? Aquele que fez excesso e teve problema hepático, etc. Então, acaba que tem um preconceito quando a gente fala terapia hormonal e as mulheres ficam com medo quando tocam nisso. As mulheres têm muito pelo estudo WHI, que relacionou Sim. com câncer de mama, que o estudo foi falho, né? E também por causa deste anabolismo, né? E assim, hoje em dia a gente tem que respeitar as opções das pessoas. Se Claro. elas querem anabolizar e ficar, né, ficar cheio de músculo e tudo, Que se faz ela tem acompanhado. consciência do risco, tudo bem. Agora, eu não indico anabolismo. Eu Sim. indico, né, reposição para os níveis hormonais que a pessoa tem aos 40 anos, aos 50 anos, né? Então, assim, eu acho que hormônio é vida. E tem uma frase que eu acho: você não envelhece e perde os hormônios. Você perde os hormônios e envelhece. E envelhece. Os hormônios justamente. sexuais. Então, né? é justamente isso aí. É. Por exemplo, vamos falar um pouco dos sintomas bem básicos mesmo que as mulheres elas passam a ter quando chega ali já no climatério, que não é a menopausa, né? Climatério, e depois na menopausa, que aí é durante um ano que ela fica sem menstruar, que aí a gente dá o diagnóstico clínico da menopausa, né? É os sintomas mais básicos, que as mulheres chegam para você reclamando, mais assim, quando elas sentem. A frase que elas mais usam é assim: doutora América, eu quero a minha vida de volta. Eu quero ter alegria, eu quero sair de casa, eu quero dormir, eu quero ter energia para poder ir para academia, eu quero ter energia para sair com meu marido, eu quero ter energia sexual, né? Eu não estou dormindo mais por causa da onda de calor, eu estou depressiva, uma fome eterna, uma preguiça eterna, né? Então, assim, mais tarde na menopausa vem um ressecamento vaginal. Normalmente, o que ela sente é uma tristeza, né? E, assim, um mal-estar mesmo relacionado com a queda hormonal. E isso, às vezes, né? A queda da testosterona, a queda do estrogênio, a queda de todos os hormônios. Todos os hormônios, né? Relacionados com o ovário. Porque a mulher também produz testosterona. Produz testosterona. É bom falar. Não é masculino. a quantidade masculina. Seria Masculino. um padrão, para vocês terem ideia: mulher produz de 1 a 10, homem é 10 a 100. Aí é outra coisa. É um absurdo. Outra então, coisa. você não pode dar 50 para uma mulher. Está Sim. muito acima da média dela. Mas 10 pode. Eu Sim. raramente chego a 10 uma mulher. Raramente. Elas não precisam disso Não precisam, tudo, né? Então, assim, o que ela chega é assim: eu quero minha vida de volta. Eu quero minha energia. Sim. Eu quero a minha mente de volta. Eu quero... Isso é interessante. Até mesmo... Cognição, né? Assim, algumas mulheres elas podem entrar em um processo de desenvolverem até uma depressão, né? Existe principalmente essa porque depressão. se elas optaram em ter filhos, pode ter a síndrome do ninho vazio, os filhos saem de casa, coincide tudo. Então, assim, é uma bomba que chega de uma vez na mulher, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Mas hoje, assim... Né? É claro que muitas pacientes me procuram porque já sabem desse meu perfil de terapia hormonal. Então, vem de alguns médicos que não usam, que não sentem segurança porque não gostam, né? Eu vim para você porque o meu médico, ele contraindica. Então, assim, eu acho que o médico ele tem que estudar, saber, né? E você vai contraindicar para quem tem contraindicação. Realmente, contraindicação. E quais são? Eu vou falar que a contraindicação absoluta é câncer de mama pessoal. Não é a história da mãe dela que teve câncer. Não é a história da mãe, não é a história da tia, não é a história da irmã, é câncer de mama pessoal. Claro que se ela tem a genética na família, a chance dela ter um câncer de mama é muito grande. Aí você tem que começar muito com ela isso, porque se ela desenvolver, ela vai até culpar o hormônio, sendo que ela tem a genética. Sim. Então, é uma conversa que vai ser uma escolha. Sim. Né? E a outra, se ela tiver alguma doença descompensada, uma doença hepática descompensada, né? Se ela tiver alguma coisa, que ela tem que primeiro tratar aquela doença para depois ver a terapia hormonal. Sim. Uma coisa que muita gente relaciona com o hormônio é trombose. Né? Trombose, a gente sabe que hoje em dia tem um estudo famosíssimo, e chama estudo Ester, que trombose só aumenta na via oral, porque passa pelo fígado e desencadeia o sistema de tem várias formas, né? Da tem utilização. Tem a oral, a transdérmica, né? Que você não precisa de passar pelo oral. Então, hoje... Até a idade ideal para uma paciente chegar no seu consultório hoje e você falar assim, com você eu vou entrar com total segurança. Tem alguma idade limite? Tem. Para entrar? Assim, a gente chama isso de janela de oportunidade, né? Que a gente fala assim, né? Para o medicamento ter efeito, a paciente tem que estar no prazo de validade, não é nenhum remédio. Chama janela de oportunidade, que é o mais próximo possível da menopausa, que é a data da última menstruação. Até 10 anos, a gente considera bem possível, desde que ela não tenha nenhuma doença que contraindique. Por exemplo, se ela tiver tido um infarto,
Você não vai Não introduzir, vai entrar. porque ela aumenta a chance de ter outro infarto. Se ela não tiver tido nada, a gente pode usar. Então, são 10 anos, desde a menopausa. Quanto mais precoce, melhor. Porque a gente sabe que o estrogênio, né, que é o hormônio feminino, ele protege contra a doença cardíaca, claramente. Sim. Então, mas se você fica 5, 6, 7 anos sem, aquela coronária, ela pode ter sido... Ela costumou a ficar sem. Não, tem depósito de colesterol nela. Sim. Aí você pode colocar um estrogênio em cima de uma coronária lesada, o que é pior. Então, assim, mas a paciente chega com... Ela teve menopausa com 45 anos, chega com 55 anos, mas é que eu estou querendo agora, eu estou sentindo que eu estou muito decadente. Sim. Ainda assim, eu converso com ela, vejo o estado geral dela, peço um ultrassom de carótida, mando para um cardiologista, faço uma avaliação. Se não houver nenhuma contraindicação, eu me sinto tranquila para usar. Ótimo. Aí vai ter uma qualidade de vida, melhora todos os aspectos da vida da mulher, né? Melhor. Tem paciente que fala, eu não melhorei nada, né? Então, assim, se ela prefere não usar, ela não está se sentindo benefício, ela também não é obrigada a usar. Sim, claro. Não é igual um tratamento de câncer, vamos dizer, Sim, que seria que obrigada, tem que fazer né? a quimioterapia. Mas nem o tratamento de câncer é obrigado, Sim. né? Não é essa pessoa, mas assim, geralmente vai fazer. Né? É indicado, vai fazer. Eu acho que todas as pacientes têm que usar. Mas eu tenho várias pacientes que têm a opção de não usar, estão bem, né? E falam, eu estou bem. Porque antigamente a maioria não usava também, não né? Não usava. Mas assim, desde... Olha, Túlio, eu formei já tem um tempo, né? Então, assim, já tem um tempo que a terapia hormonal é estabelecida como benéfica. Né? Hoje, um médico ir contra a terapia hormonal, no geral, talvez eu não consigo entender. Porque tem alguns estudos, inclusive, que são passados por você, que foram feitos, que são cheios de vícios, né? Na verdade, são pacientes muito idosas, por exemplo, mais de 70 anos de idade, mais de 80 anos de idade, que foram feitas e elas tiveram efeitos adversos, como cardiovasculares aí que você citou, né? O meio de trombose. Mas aí depois descobriram, né, esse vício que esses estudos tinham e aí fizeram com a idade adequada e teve ganho, na verdade, né? Esse estudo é o WHI, é o estudo que fez o divisor de águas da terapia hormonal. WHI. Né? Então, assim, ele foi feito com a média de idade de paciente de 63 anos, mais de 10 anos de pós-menopausa, fora da janela de oportunidade, pela via oral, ex-tabagistas, hipertensas e sobrepeso. E aviso oral. É o combo e perfeito, a gente não né? usa nada disso em via oral. Aí aumentou a chance. Aí pegou o combo ali perfeito do Burger King e falou assim, toma, isso aqui é seu. Aí teve o resultado Deu errado, né? Aí divulgou, propagou que a terapia hormonal aumentaria. E muita gente ainda está estancada, se eu não me engano, em 2002. Em 2002. E tem muita gente que ainda está parada. Mais de 20 anos. Em 2002, com esse muita estudo, gente sendo mesmo. que esse estudo já foi reavaliado, já foi refeito, já foi comprovado, inclusive, o benefício. Que poderiam estar ali dentro do tempo hábil, né? Mas... América, agora a gente está tendo aí um surto de dengue, né? Sim. Aqui em Montes Claros. Minas Gerais é o segundo estado que mais é acometido aí por esse mosquito, né? Que transmite a dengue. E eu vi em algum local, eu não sei onde, que estava tendo úlceras genitais, inclusive até mesmo em adolescentes, crianças, que pós-dengue, né? Que tiveram ali a dengue, surgiram essas úlceras genitais. O que você tem para me falar sobre isso? Você já pegou algum paciente? Assim? Pós-dengue, especificamente, não. Essas úlceras genitais são chamadas úlceras genitais não relacionadas com ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Toda pessoa que não conhece, que não tem conhecimento, vê uma úlcera genital, vai pensar em uma IST, vai pensar em sífilis, vai pensar em um cancro, vai pensar em IST, né? Existem úlceras genitais não relacionadas a ISTs, que são relacionadas somente pós-virose. Acredita-se que a origem dela seja autoimune e que seja desencadeada por uma virose prévia. E a dengue, ela entra nesse Entra setor. dentro dessa virose. E Túlio, essa úlcera, ela é horrorosa. Sério? Ela abre... Como que é a dimensão dela? Só para ela chega-se a 3 centímetros, ela abre mesmo uma úlcera muito grande, às vezes, então às vezes menores. Ela é indolor ou ela dói? É dolorosa, ela abre, tem uma úlcera que chama úlcera de BC, tem outra que chama Lipschutz, e tem agora essa úlcera pós-dengue também, que está aparecendo. Eu não vi nenhuma pós-dengue ainda. Mas, assim, ela normalmente acomete crianças de 4, 5, 8, 10 anos. Ela abre uma ferida que você olha, você fala, essa menina foi abusada sexualmente, Nossa. de tão grande que é essa ferida. Sim. Depois você vai olhar uma figura, você vai ver. Então, assim... Quando eu dou essa aula, eu falo para os meninos, cuidado na abordagem de úlceras genitais em crianças. Não comece a abordagem por uma violência sexual, porque isso é um trauma muito grande para a família. Essa dúvida. Então, assim,
Normalmente, elas são úlceras relacionadas, né, ao sistema imunológico, Sim. que abre essas úlceras. E tem uma que chama doença de BC, que você vai ver na reumato, Doença de BC. que ela está relacionada pós-afta. A paciente, se ela abre a úlcera, aí você pergunta, você tem afta de repetição? Ela fala, tem. Aí tem vários critérios. Sim. Né? Então, assim, o que, é que você tem que saber? Não comece uma abordagem de uma úlcera em criança, uma menina que não tem relação sexual, um adolescente que não tem relação sexual. Normalmente, essas meninas não têm relação sexual por um bom tempo e aparecem essas úlceras. E elas curam por si só. Não precisa fazer absolutamente nada. Você usa remédio para dor e corticoide para acelerar o processo. Acelerar o processo, né? Diminuir a reação inflamatória. Né? É bem interessante. Eu acho que é uma coisa que devia ser mais divulgada. Devia mesmo, principalmente na pediatria. Justamente. Porque imagina só, é muito complicado receber uma criança com esse tipo de lesão e nós não queremos agir, né? Porque e se for um caso de abuso e a gente deixa passar? Mas você porque a secretaria pede para a gente notificar só a suspeita. Mas eu concordo totalmente com você, porque isso gera, porque, vamos supor, não é abuso, é uma pós-virose mesmo, só que já causou essa dúvida na família. É o pai, é o avô, é um amigo da família que está ali, é um primo que chegou. O que a gente toma cuidado é assim, não é não descartar o abuso, é não começar pelo abuso. Não começar pelo abuso, porque né? às vezes você vai olhar, o ímã está lá bonitinho, está tudo bonitinho, a criança está tranquila, é uma família equilibrada. Você vê a úlcera fora, ela é realmente, né, por lá de fora, ela é na mucosa. Né? Então, assim, as 3 pacientes que eu vi, que eu acompanhei, até foi inclusive com estudantes, todas elas estavam sendo encaminhadas para o HU, para avaliar abuso. E a minha aluna, que tinha visto uma comigo, falou assim, deixa eu ver. Nossa. Ela falou assim, não, essa úlcera é úlcera de Lipschutz. Eu sei, eu já tive um caso, eu vi. Olha para você ver. Aí a mãe olhou para ela e falou, me conta esse caso aí. Aí elas abriram a internet e olhou e falou. Encontraram. Entendeu? Assim, foi um alívio que já estava criando toda aquela situação. Não é que você não tem que pensar, né? Sim. Mas, assim, você não precisa começar a abordagem por isso. Eu acho isso muito interessante, porque uma criança sofrer esse tipo de ação psicológica, alguém te pegou, alguém fez isso, e sendo que ela teve uma dengue. Uma dengue. Ou qualquer outra virose. Né? Voltando um pouco mais para a obstetrícia, você falou que gosta muito do planejamento familiar e também do rastreamento, da prevenção. Então, a obstetrícia, a gente tem o pré-natal. Um pré-natal que o Ministério da Saúde prega, né? Que a gente tem 6 consultas que tem que fazer e tem o que a Febrasgo cobra, né? Que são mais consultas. Que eu não sei qual seria o ideal para você, aí você vai me falar no momento. Mas, assim, alguns dados que eu busquei é que no Brasil, mais de 50% das gestações não são planejadas e grande parte dessas gestações não planejadas são de mulheres com uma classe de renda mais baixa, né? Mulheres mais negras. Então, são mulheres que estão expostas, né, a mais assim, violências, até mesmo associando aí essa gestação não planejada com violência doméstica. E grande parte, pelo que eu vi, dessas gestações, em torno aí de 25%, isso é um dado da Fiocruz, diz que essas mulheres elas têm uma grande chance de desenvolver depressão pós-parto. Ali em torno de 6 a 18 meses após o parto. Você, na sua rotina ali da obstetrícia, você já se deparou com mulheres que tiveram uma depressão pós-parto ali, nem se for leve ou então daquelas mais severas? Ô, Túlio, como muitos anos eu trabalhei só no consultório, né? Eu não trabalhava em posto de saúde, eu pegava uma classe um pouco mais diferenciada. E depois que eu fui trabalhar de novo com o SUS, foi quando eu entrei na faculdade, né? Que eu peguei o pré-natal. E no pré-natal você não acompanha o pós-parto. Você vai só até o parto, só mesmo né? parto. Então, essas pacientes, eu não posso falar assim, eu não tenho muita experiência com depressão pós-parto, apesar de ter várias histórias. O muito comum que eu vejo muito é o que a gente chama de blue. Baby blue, né? É o blue. Que é aquela coisa meio... não chega a ser uma depressão. Até 6 semanas. Sim. Mas, assim, é porque a paciente fala assim, ninguém explica pra gente o que é essas 6 primeiras semanas. É uma coisa inexplicável. Porque é uma demanda gigante
vira sua vida de cabeça para baixo, é uma criança que não sabe falar, só chora, chora porque está molhada, Sim. chora porque está com sono, chora porque está com fome. Você não sabe interpretar esse soro, também é totalmente despreparada para isso, a gente não prepara para essas 6 primeiras semanas, então dá aquela tristeza. Sim. Mas assim, eu não tive nada assim tão grave, eu tive uma paciente, para falar que eu tive que chamar um psiquiatra, realmente ela foi para tendência suicida mesmo, essa eu tive que internar. Mas ela já tinha problema anterior. Ela já então, tinha, exacerbou no pós-parto novamente. Mas no resto, assim, eu não tenho muita experiência com Sim. depressão pós-parto. Foi interessante você citar aí que dessa paciente que já tinha anteriormente um quadro, por exemplo, de depressão. Não sei se era o caso dessa paciente. Era. Mas era. Então, hoje está surgindo isso, porque a psiquiatria, na verdade, ela fala que vai ser o maior mal, o mal necessário do século XXI. Né? Inclusive, um dia a gente estava até conversando sobre isso, nessa parte da medicina, que é a psiquiatria. Você acredita, porque tem algumas pesquisas no Reino Unido, por exemplo, já estão, pesquisadores, né, estão em cima para verificar que algumas doenças que a mãe tem durante a gestação pode passar para o feto. Isso aí já está comprovado com várias doenças, né? A gente sabe que pode passar. Inclusive, isso aí envolve o componente genético, doenças físicas. Mas doenças psíquicas. Eles estão querendo associar ali a mãe que teve um quadro de depressão que não foi tratado, passar para o feto e esse filho dela, né, poder desenvolver futuramente aí, alguma doença psíquica. É claro que hoje está muito no âmbito ali das pesquisas, né? Hoje entra mais empiricamente. Alguns médicos que acompanham aí longitudinalmente essas gestantes. Só que você acredita que no pré-natal, que você tanto gosta, é um assunto que você gosta, quando a mulher ela está entrosada, ela quer a gravidez, ela às vezes pode estar com o pai, se no caso aí foi através, né, de uma relação entre os dois. Você acredita que todo esse processo familiar, apoio, contribui que ela tenha uma gestação tranquila e isso aí beneficia o filho? Olha, se você está gestando em um ambiente, né, mais calmo, mais tranquilo, né, eu acho que sempre é bom para a gente. Sim. Mas eu não sei, sabe, Túlio? Eu acho assim que a placenta ela filtra tudo. Será que ela vai deixar passar tanta coisa ruim assim, sendo que ela ali, né? Aí, eu acho que é muito mais depois que nasce. Muito mais, né? Mas assim, eu estou falando isso... Ambiental, o fator ambiental. Eu acho. Por exemplo, você vira e fala assim, uma mãe filha de uma criança filha de um viciado, né? Uma mãe viciada, uma mãe alcoólatra. Sim. Como é que essa mãe vai criar esse filho? A gente vê toda hora na televisão. Sim. Né? Então, assim, será que a gestação foi mais importante do que os primeiros 2, 3, 4 anos de vida que essa criança foi abandonada? Então, assim, eu não sei realmente falar se é o processo gestacional. Sim. Né? Eu realmente não sei te falar, né? Até que ponto que é a gestação, porque hoje também... Que influencia tanto, né? Que influencia tanto. Porque hoje, se você for olhar... Que nós temos, por exemplo, na psiquiatria, nós não temos marcadores genéticos aqui agora para a gente poder avaliar. Vou fazer tal exame naquela pessoa, porque é mais uma consulta psiquiátrica, né? Que é a anamnese, através ali de testes que são feitos na consulta. Então, uma coisa que se indaga justamente, foi igual eu falei, não tem nada comprovado, mas muitos aí começam a falar, a sondar, né? Estão falando tudo, por exemplo, tudo é autismo. Você teve autismo porque você vacinou, teve autismo por isso. Eu não sei. Cria-se muito essa áurea, né? Em torno. Eu acho que, assim, algumas doenças são estabelecidas, têm que ser feitas. Eu acho que suplementação, né? A pessoa que está bem nutrida, ela tem um feto melhor. Acho que todas as doenças que a gente já está, sífilis, rubéola, toxoplasmose, né? Tudo que a gente puder, pré-eclâmpsia, as doenças, né, sabidamente a gente pode tratar. Agora, as psiquiátricas, eu não sei, porque hoje está tendo uma epidemia. Uma epidemia, tanto diagnóstico. Tanto da doença psiquiátrica quanto dos psiquiatras. Porque hoje as pessoas fazem psiquiatria porque a psiquiatria dá dinheiro. Sim, antes não se fazia psiquiatria, porque psiquiatria não dava dinheiro. Não dava dinheiro. Né? Hoje, o que acontece? A consulta do psiquiatra está cara, não tem retorno, cobra de novo, não tem convênio. Então, assim, hoje psiquiatria, se eu não me engano, é o primeiro... A prova mais difícil. Concorrido, né? É o mais concorrido. E o maior ponto de corte. Ponto de corte, muito Porque alto. ficou muito concorrido. Então, assim, de repente, ou também pode ser o contrário. Está todo mundo tão doente, convivendo com doente, está querendo fazer psiquiatria para ajudar as pessoas. Não sei. Sim. Mas é o que você falou, né? A gente... Sim. E não é uma fácil. Dúvida que a gente... Não é fácil, porque é uma área que acaba que... É cruel, às vezes, né? Porque nós recebemos um paciente ali, ele é muito refratário,
não tem um tratamento adequado, muitas vezes, até a gente acertar a dose e o medicamento, tanta coisa pode acontecer nesse caminho. E eu acho assim, e outra coisa, né? Tem que entender realmente a mente dessa paciente, que às vezes não é só remédio. Não, às vezes a pessoa tem terapia, que realmente também. fazer psicanálise, a pessoa vai dando remédio, né? Eu tenho paciente que usa 8 medicações psiquiátricas. Como é que uma pessoa que usa 8 medicações psiquiátricas está bem tratada? Justamente. E uma coisa, América, que um psiquiatra me falou foi o seguinte: hoje em dia, o médico de qualquer especialidade que saber lidar, manejar, nem se for minimamente, um medicamento psiquiátrico, ele tira de letra, porque hoje é difícil uma pessoa que chega até você mesmo, obstetra. A gente fica com medo. Será se a gestante pode tomar tal medicamento? Será se ela pode tomar, né, um benzodiazepínico? Será se ela pode tomar um antidepressivo? Um serotoninérgico? Sim, justamente, um antidepressivo. É. Então, às vezes, o paciente já chega tomando por conta própria. Antes, na gestação, a gente suspendia todo o antidepressivo. Hoje eu viro e falo, filha, volta a ser um antidepressivo. Porque senão vai ser pior. Porque você não vai dar conta da gravidez e da depressão junta. Porque hoje o nível de exigência é muito grande. Então, assim, antes a gente falava, não, a gravidez vai te dar força para você ficar sem. Hoje eu já falo assim, não para de uma vez, não. Vamos ver se você dá conta. Vai claro, acompanhando aí. Que a preferência é não usar, mas assim, mudou tanto, as pessoas estão no nível de ansiedade tão grande. Porque não estão dando conta de ficar sem. Sim. Né? E só para a gente finalizar essa parte da psiquiatria, porque eu quero falar um pouco sobre pré-natal, uma coisa interessante que eu vivenciei como acadêmico, né, com os preceptores, por exemplo, não foi que aconteceu com esse professor, por exemplo, mas vamos supor, eu estou na cardiologia, chega lá pacientes oncológicos, um exemplo, aí eu pergunto a história pregressa, eu já tive câncer de mama, câncer de tal, nós podemos ali até no momento ali, né, sentir uma tristeza no momento, mas a gente continua a consulta, porque é algo que nós estamos acostumados a lidar. Por exemplo, lá na ginecologia, chega uma paciente que fala que tem uma hipertensão, uma paciente que fala que teve outra doença que não faz parte da ginecologia. Nós anotamos ali na história pregressa e passamos para frente, né? Mas teve uma vez que eu estava no NASP, em uma especialidade, chegou uma paciente com seu acompanhante, e ela, a paciente, no final da consulta, quando eu estava atendendo, o preceptor chegou, ela jogou essa assim, tem uma coisa que eu não falei, mas eu não estou com vontade de viver. Eu estou com vontade de morrer, eu tenho ideação suicida. Pensa num silêncio que reinou, sabe, na sala, porque a gente não está acostumado a lidar com morte. Quer dizer, não é lidar com morte, lidar com morte a medicina está acostumada, mas o desejo de morte. Eu acho que eu costumo falar o seguinte, que os médicos, todos nós, eu futuramente e toda a classe médica, aprende a lidar com morte, mas não com desejo de morte. Por exemplo, urgência e emergência, Hernani. Ele está ali chegando no local que teve um paciente politraumatizado, mas se aquele paciente puder falar, ele vai falar, pelo amor de Deus, me salve que eu quero viver. Agora, um paciente psiquiátrico que chega para você e fala, eu não quero viver, eu quero morrer. Como é que você vai cuidar de um paciente desse? Porque o paciente ele vai ter que aderir ao tratamento, mas você vai ter que cuidar da doença e cuidar do desejo de não viver do paciente que faz parte da doença. É meio complicado. Tem aquela Ana Cláudia, que escreve sobre, né, a morte é um dia que vale a pena, né, a gente pensar sobre ela. Tem até o nome do livro que eu esqueci. A morte é um dia que vale a pena viver, acho que é isso. Eu assisti a palestra dela e ela falou uma coisa muito interessante. Para esse paciente que fala isso, né, eu não tenho mais, não quero mais, ele fala assim, que ela faz a seguinte pergunta: para quem ou por que você acorda todos os dias? Um sentido, né, de vida. Né? Se sim, por exemplo, eu acordo todos os dias que eu quero ver meu filho formar, que eu quero ver meu neto nascer, que eu quero ver isso. Então, assim, você tem que dar um motivo para essa pessoa viver. Nem que for emagrecer. Sim, alguma nem coisa. Nem que for fazer uma viagem para a Itália, nem que for para ir para Roma. Sim, alguma proposta, né? Ela tem que ter uma proposta. Porque uma pessoa sem proposta é muito difícil. É perfeito, né? Isso. Então, assim, eu achei, minha mãe teve um diagnóstico de câncer agora, mieloma. Ela está com 84 anos. Aí ela falou, não, mas eu só quero viver se eu viver até a Mariquinha, minha sobrinha, fazer 15 anos, eu estou feliz. A Mariquinha hoje está com 7. Olha. Então, assim, eu falei, que bom. Ótimo. Né? Eu falei assim, olha o quanto ela quer viver. Quer viver. E ela está ótima. Ela tratou maravilha.
teve uma resposta maravilhosa, né? Que bom. Que a própria oncologista falou, nossa, sua mãe teve uma resposta fantástica. Nossa, mas por quê? perfeito. Porque ela quer viver. É um sentido. Isso aí faz toda a diferença no Toda a tratamento, diferença, né? em tudo. Tem um né? psiquiatra que foi muito famoso, É. ele viveu o Holocausto, que se chama Viktor Frankl, ele fala justamente isso. Ele criou a logoterapia, que é a terapia de sentido de vida. Ele fala, se a gente não tem um sentido de vida, seja ele qual for o seu sentido de vida, a gente vai enlouquecer. Fica Os vazio. jovens, na época, né, no Holocausto, os jovens europeus, eles vão suicidar. Eles não estão vendo uma perspectiva além da guerra, do pós-guerra. Então, está tudo muito nebuloso. E o engraçado é que ele fala, às vezes a gente comenta, né? Nossa, fulano de tal cometeu suicídio. Mas tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha família boa e tal. Mas aí é o que ele explica. Esse paciente, ele tinha de que viver, mas não por que viver, né? É o sentido que falta, foi igual você falou. Eu quero ter o sentido, esperar tal Por coisa. quem você acorda? Por quê ou por quem você acorda todos os dias? Você vai trabalhar todos os dias. Você vai estudar todos os dias. É porque eu quero ser um médico, porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero. É isso que eu quero. Eu quero curar as pessoas. Né? Então, assim, né? Sim. Já que a gente falou aqui, já chegamos no fim da vida, vamos falar do início. O pré-natal, América, para você, o ideal, essa gestante, ela seguir ali de uma maneira mais focado o que o Ministério da Saúde recomenda ou o que a Febrasgo recomenda? Túlio, eu acho que assim, existe assim, do Ministério da Saúde é uma paciente que você tem que ir atrás dela. Né? Então, você tem que meio que obrigar, você tem que voltar em tal consulta, você tem que voltar em tal consulta. Então, é uma consulta mensal mesmo, porque ela não volta, ela não tem tanto a responsabilidade de voltar. Agora, a paciente, por exemplo, do consultório, tem paciente minha de consultório que eu faço 3, 4 consultas. Que ela está tão bem, que eu peço os exames, ela manda os exames pelo WhatsApp, eu olho. Não precisa consulta, Não precisa consultar. Mas eu acho que uma média de 6 consultas é bom. Só se for um alto risco para ser mais. Mesmo porque o mundo hoje está tão corrido que a paciente não tem condição de ficar de 15 em 15 dias. Né? A maioria fala, eu posso vir só se eu achar que eu estou precisando. Porque também hoje a comunicação, né, é tudo Facilitou. muito fácil. As pessoas têm muito acesso a tudo. Sim. Né? Então, você assim, é adepto da telemedicina? Eu acho que é ainda melhor a telemedicina. Não, eu faço em alguns pacientes. Né? Mas é melhor fazer uma telemedicina do que não ter a medicina. Claro. Né? Então, assim, por exemplo, eu tenho muitas pacientes em terapia hormonal, que eu faço telemedicina. Por quê? A médica dela não quer fazer lá. Não quer fazer. Aí ela quer fazer comigo. Sim. Aí eu falo, então tá, vamos fazer. Vamos fazer. Entendeu? Eu tenho muita paciente, voltando à terapia hormonal, que faz comigo só a terapia hormonal. A consulta ginecológica com a médica dela de origem. Ué. Que ela fala, não, mas a minha médica não prescreve, então eu venho aqui só para você ver se está tudo certo, do ponto de vista hormonal. E sobre esporte? Você é apaixonada com esporte, né? Você inclusive, está no pódio em todas as vezes, qualquer campeonato que tem no Maximin, você está no pódio, sempre está no pódio. Essa paixão sua pelo esporte vem desde que você era mais nova, assim, juventude, e você cresceu gostando disso? Ou você, ao longo do tempo, foi se interessando? Eu era moleca de rua, né? Assim, cresceu minha rua, já gostando, então, na né? minha criança, o que a gente tinha para fazer? Jogar bola, jogar finca, que você nem sabe o que é, paredão. É raiz. Crescer na roça. Bicicleta, né? Então, assim... Laçando boi, não? Boi eu nunca fui mexer com boi, não. Só montava a cavalo mesmo. Né? Nunca fui boa no laço, não. Mas, assim, eu sou raiz. Então, assim, eu sempre gostei da atividade física. Mas, assim, nunca tive... Não tive aula de natação, não tive nada disso, né? Aprendi a nadar com a piteira lá na roça. Aí é mais raiz possível, não tem jeito. É raiz. Mas, assim, eu acho que o que o esporte é bom? Primeiro que a gente foi feito para andar. A gente não foi feito para ficar sentado. Hoje a gente fica sentado. Então, a gente tem que manter a musculatura. Sarcopenia vai ser a doença do próximo século, pode aguardar. As crianças hoje, elas não passam pela fase de cair. Elas saem do berço para o celular. Né? Então, assim, aí mas ela faz natação 3 vezes a semana. Mas entope a criança de aulas, de tudo, mas ainda continua não sendo ideal. Ela precisa andar, né? ela precisa andar de bicicleta, ela precisa movimentar. A gente mexe pouco ainda. A gente faz 1 hora de academia e ainda é pouco. Né? Então, assim, eu acho que o músculo, né, e a locomoção, a capacidade de locomover, ela é tão importante quanto a capacidade de pensar. Sim. Né? Então, se você não construir músculo e osso, como vai ser a sua velhice? Nossa.
Que já né? tem uma perda Já muscular, tem uma fisiológica. perda, né, uma perda fisiológica. Então, assim, a sarcopenia, ela vai vir pesada, a gente vai ter que trabalhar em cima dela agora, né? Então, assim, eu acho que... Agora, e principalmente em mulheres, né, América? Depois que o estrogênio... né? O estrogênio acabou ali, inclusive a osteoporose, etc. Então, eu acho que esporte... Agora, o esporte, para mim, especificamente, ele é uma coisa... Eu tenho a mente ligada. A mente é ligada, 330, né? Nem 220. Ela é ligada. Então, quando eu estou no esporte, a minha mente está vazia. Ela olha exclusivamente para a bola ou para a bicicleta. É só aquilo. Então, eu brinco que é meu controle de TDAH. É a hora que eu consigo esvaziar a minha mente. É o melhor remédio, né? Para mim, é um remédio. Eu não sei o que é antidepressivo, eu não sei o que é remédio para dormir. Nunca usei, queria até experimentar uma hora para ver como é que é o efeito, né? Mas assim, não sei. Mas se eu não fizer uma atividade física, eu fico insuportável. Sim. Olha para você ver. É um remédio. Faz parte do tratamento para qualquer paciente. Precisa, sim, é um remédio. Então, assim, é um momento que o pessoal fica assim, tem torcida? Eu não estou ouvindo torcida, eu estou olhando para a bola. E já que você gosta tanto do esporte, a gestante pode fazer esporte? Deve. Esporte, assim, desde que não tenha impacto, né? É impacto, né? Mas, assim, por exemplo, tem uma gestante, até uma conhecida minha agora, ela jogou beach tennis até o final. Teve uma outra paciente minha também, ela também é médica, jogou também até o final, né? O que a gente pede é para não superaquecer, porque não aguenta o calor, a pressão cai. Sim. E, assim, a gestante, ela não tem que superaquecer. A frequência cardíaca dela não deve passar de 120, 140, né? Manter uma coisa. Deve fazer tudo, musculação, esporte. Vida saudável. Não tem, é jiu-jitsu. Jiu-jitsu ela não pode fazer. Não, aí contato, né? Contato, pode fazer até os exercícios, mas não pode correr o risco de levar um chute na barriga, uma coisa assim. Né? Mas, assim, esporte, ele vem desde a caverna, né? Sim, claro. O homem não foi feito para ser sedentário, né? E eu acho esporte, assim, saudável. Mas eu falo com todo mundo, se você consegue esvaziar a sua mente na meditação, na igreja, na oração, né? Depois você faz a caminhada, porque você precisa de movimentar os músculos também. Você vai precisar também, porque Deus faz a parte dele, mas faz a sua. Mas a gente tem que ter também o nosso tempo de cura mental. Claro. Né? E o esporte, para mim, é isso. Sim. É a sua parte, além da construção muscular. Sim. E para a gente finalizar, porque a gente pensa que passa devagar, mas passa bem rápido. Já que você tocou aí eu vou falar aqui uma palavrinha, se você não quiser discorrer sobre, não precisa falar a sua opinião. Mas você que trabalha na obstetrícia, ginecologia, e você falou aí de religião, por exemplo, né? E a gente sabe que tem temas polêmicos que envolvem a sua área com também argumentos religiosos, né? Aborto. Você já se deparou com alguma mulher com desejo de abortar? Qual foi sua conduta? Ou se você não se deparou, qual a sua opinião sobre esse desejo? Se você concorda ou não concorda, ou não tem nem opinião sobre, primeiro, não quer falar? Eu acho que hoje o planejamento familiar está em todos os lugares possíveis. Então, assim, a pessoa chegar a ter uma gravidez indesejada beira a irresponsabilidade. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. Sim. Mas acontece, né? E cada um sabe o que dá conta de carregar. Né, Túlio? Sim, claro. Você sabe se você dá conta de carregar um filho onde o que você aperta, não né? quer, né? Você dá conta de carregar a culpa, entre aspas, de um aborto. Então, assim, eu já tive muitas pacientes, que me pediram remédio para abortar ou indicação de clínica, que hoje é remédio, mas antigamente era clínica para abortar, né? A clínica, eu tinha o telefone uma época que eu tinha conseguido para uma paciente que na época pediu muito, eu rasguei, porque eu falei, eu não quero passar esse telefone para ninguém, porque vai me doer, né? Vai me doer, mas eu não quero passar. Mas elas conseguiram e eu virei para elas e falei, se complicar, eu estou aqui. Claro. Eu vou te ajudar. Mas na época, a minha cabeça não permitia. Sim. Em relação ao uso da droga, que qualquer internet tem hoje, eu não vou citar aqui, né? Mas qualquer internet você consegue comprar. E eu já tive algumas pacientes de consultório que fizeram a opção por aborto, né? Sim. E eu falei, estou aqui, se você precisar. Porque eu acho que cada um sabe o que dá conta de carregar. Sim. Tem gente que não dá conta de carregar a culpa de aborto. E tem gente que não quer carregar um filho. Porque não quer carregar. Sim. Sabe lá o motivo, né? Eu não posso nem citar muitos motivos aqui, porque eu posso até estar correndo o risco de identificar alguma paciente. Mas eu não condeno quem faz a opção.
Porque você está ali preparada para receber alguma eu complicação. falo que eu, do alto do meu pedestal, é muito fácil eu resolver problema do outro que está sentadinho na cadeirinha lá da agonia. Sim, né? verdade. Agora, em relação, por exemplo, anencefalia, né? Que teoricamente, você pode... Permitido aborto, porque você considera que é uma pessoa morta, é igual você doar o órgão, né? Não tem cérebro, não tem vida. Então, assim, você faria esse aborto? Você faria a curetagem, o ato? Eu faria. Entendeu? Eu faria, sem problema nenhum. Sim. Aborto de um feto vivo, eu não faria. Hoje nós temos um grande problema aí, que é o estupro, né? Sim. E que é permitido. Que é permitido, que basta a paciente chegar e falar que foi estuprada. Eu ia... Você acha que o médico ele pode se recusar? Ele pode. Ele pode se recusar. O médico ele tem o direito de recusar, desde que ele não seja o único ali presente. Ele não seja o único na região, porque depois, se ele recusar e a paciente tiver algum problema nesse parto, ele pode ser condenado. Né? Mas, assim, normalmente a gente hoje trabalha com muitos médicos, né? Que fazem. Que fazem, né? A Santa Casa não faz, porque é uma instituição, né, religiosa. Sim. E não permite fazer. Aqui em Montes Claros a gente tem o hospital de referência, o HU, né? Eu nunca precisei de fazer, né? Sempre, às vezes que apareceram... Você utilizaria a escusa de não fazer ou... Se fosse uma paciente ali chegando para você poderia fazer? Se fosse um caso de estupro confirmado, se eu tivesse confirmado, eu acho que eu faria. Faria, né? Eu acho que eu faria. Sofrimento mental. Tem coisas, Túlio, que a gente ouve de paciente que, assim, você grava. Por exemplo, um dia uma paciente falou comigo assim, uma paciente de Testemunho de Jeová, falou: América, eu quero que você faça meu parto, mas se eu estiver sangrando, você pode me deixar morrer. Que complicação. Aí eu virei para ela e falei assim, por que vocês não aceitam sangue? Ela falou: América, a partir do momento que você colocar um sangue de uma outra pessoa em mim, é como se eu estivesse gerando um filho de um estupro. Eu vou estar olhando para mim e me sentindo estuprada 24 horas por dia. Nossa. Então, você não põe esse sangue em mim. Eu não quero. Aí eu virei para ela e falei assim, eu não colocarei. Eu estarei segurando a sua mão do seu lado. Ela fez cesárea? Deve ter parto normal. Sangrou. Sangrou. E fez hemoglobina de 6,5. E eu não dei sangue. Não deu sangue. Ela preferia morrer, no caso. Ela preferia morrer. Eu segurei a mão dela e falei, você vai ficar boa. Nós vamos só fazer o ringer aqui. Deu certo. Entendeu? Que bom. Mas, assim, quando ela falou a justificativa, da dor que ela iria sentir com o sangue, eu tenho que respeitar a cultura dela. Né? Seria da alma dela. Eu tenho que respeitar. Tem que respeitar, não tem jeito. Agora, eu posso virar e falar, olha, nesse caso, eu não dou conta. Sim. Eu não vou fazer seu parto porque eu não dou conta de não fazer o sangue. Sim. E pronto. Ela te respeita, você respeita ela. Então, eu acho que relacionamento é respeito. Sim, é uma relação médico-paciente bastante construtiva. Então, assim, eu acho que cada momento que a gente vive é único e individualizado. Então, assim, não existe uma resposta sim ou não para tudo. Sim. Né? Isso a gente aprende com o passar da vida. Com a experiência, né? Vai tendo. Com os cabelos brancos. Bom, América, então a gente chegou aqui no nosso fim. Muito obrigado pela sua presença. Você quer deixar alguma mensagem, só para a gente finalizar? Não, eu acho que a mensagem, assim, eu sou médica, né? Eu sou obstetra, né? Raiz, gosto da obstetrícia, mas aqui eu estou aqui com um aluno meu, um dos brilhantes, né? Que eu tive, hoje. Não só por ser estudioso, mas por querer aprender. A gente olha no olho do aluno e vê que ele quer aprender. Então, assim, eu acho que eu sou muito mais professora hoje do que médica. Você gosta, Gosto de ensinar, prazer. Mas a gente gosta de ensinar para quem quer aprender. Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, eu falava assim, tenha sonhos e corra atrás. Né? Fica bem mais fácil alcançar, né? Mas você tem que trabalhar. Ele não vai chegar para você, não sei que seja uma mega sena. Tem que ralar muito. Né? Então, assim, a gente tem que correr atrás do sonho. Às vezes, correr atrás é melhor do que realizar o sonho. O processo, né? Saiba aproveitar o processo até chegar no sonho. Saibam aproveitar o processo. Então, assim, o pré-natal, saiba aproveitar o processo. Aproveite a vida. Né? A vida. O caminho da vida. Estão querendo aquele mesmo propósito, aquele mesmo objetivo. Eu acho que a gente tem que aproveitar o caminho da vida. E cada momento é um momento diferente para aproveitar. Não aproveita nada no momento errado, não, que vai dar errado. Vai dar errado. Curta ali aquele momento e faz acontecer. O momento da sua vida. A vida é muito boa. Né? Ok. Muito obrigado, tá? Pela disponibilidade. Estamos aqui. Aproveite. Enfim. E nós falamos. Falamos.